Escrevo este relato com o coração apertado e as mãos tremendo. Há tanto tempo eu queria contar essa história, mas não sabia por onde começar. Talvez seja a necessidade de dividir o que vivi com alguém que de alguma forma possa entender o que realmente aconteceu. Acredito que, após o que experimentei, não existe mais uma explicação racional para muitas coisas que até então achava que eram apenas lendas ou superstições. O que aconteceu comigo foi tão extraordinário e tão aterrador que me fez repensar tudo o que eu sabia sobre o desconhecido. E, ironicamente, aconteceu na Semana Santa, como se fosse uma espécie de ironia macabra. Minha namorada, Gabriela, e eu já estávamos juntos há 1 ano. Ela frequentava minha casa constantemente, conhecia meus pais, minha rotina, mas algo sempre me intrigou. Eu nunca havia conhecido a família dela. Ela morava com sua mãe, uma mulher muito religiosa, que na verdade parecia tratar Gabriela como uma filha ainda muito jovem, quase como se a proibisse de sair com homens. Não éramos um casal escondido, mas o assunto namorado era evitado ao máximo. A mãe de Gabriela preferia não falar sobre mim, como se minha presença não fosse importante para ela. Mas com o tempo, isso se tornou insustentável. A mãe dela tinha uma amiga muito próxima, quase como uma tia, chamada Elisa. Para mim, sempre achei que a amizade delas fosse um pouco peculiar, pois antes de ser amiga da mãe de Gabriela, Elisa havia sido a ex-sogra dela, ou seja, era a mãe do ex-marido falecido da senhora. A relação delas continuava forte, mas algo me parecia estranho. O primeiro marido da mãe de Gabriela morreu muito jovem, logo após o casamento, deixando a mãe dela viúva e, por consequência, a amizade com Elisa foi mantida. Eu nunca a conheci de fato, mas sabia que minha sogra a visitava com frequência, embora nunca tenha falado muito sobre ela. Certa vez, durante uma conversa, minha sogra revelou que nos últimos tempos estava cuidando de Elisa, pois ela estava muito doente. Eu sabia que a situação de saúde dela era delicada, e mesmo sendo uma senhora de idade, Elisa havia sempre mantido uma personalidade forte e independente. O problema foi quando, devido à gravidade do estado de Elisa, minha sogra se viu obrigada a passar mais tempo com ela. Quando as visitas ao hospital se tornaram diárias, minha sogra pediu para Gabriela ficar na casa de Elisa para tomar conta de algumas coisas, como os passarinhos e as plantas que ela sempre cultivou. Embora Gabriela relutasse, sua mãe a convenceu a ir e ajudar. Eu sabia que Gabriela ficaria sozinha na casa de Elisa, em um bairro não muito seguro. Como sempre me preocupei com ela, minha sogra pediu que eu fosse visitá-la, de modo que ela não ficasse completamente isolada. Eu, então, passei a ir todas as noites para acompanhá-la. Fiquei na sala até a madrugada e ela, apesar de relutar, sentia-se mais tranquila por minha presença. Uma vez, até brinquei dizendo que eu parecia mais um segurança do que um namorado, mas ela ria e dizia que se sentia protegida. Tudo parecia mais ou menos normal, exceto pela atmosfera estranha daquela casa. Foi em uma dessas noites que algo realmente incomum aconteceu. Enquanto conversávamos por mensagem, por volta das 10 da noite, Gabriela ligou. Fiquei surpreso, pois nunca tínhamos conversado por telefone. A conversa parecia normal, até ela começar a mencionar algo que me deixou desconcertado. Ela me disse que estava sentindo uma sensação muito estranha, como se estivesse sendo observada, uma ansiedade crescente. Perguntei se ela estava ouvindo algum barulho ou se algo a incomodava, mas ela parecia desconfortável e relutava em me contar o que estava acontecendo. Quando eu sugeri que eu fosse até lá para ver como estava, ela simplesmente respondeu que a casa estava trancada e que nada de estranho estava acontecendo. No entanto, uma sensação muito estranha pairava no ar. Ela desconversou e disse que era apenas sua mente e que logo se acostumaria. Após mais alguns minutos, desligamos.
mas eu não conseguia deixar de me sentir inquieto com a conversa. No dia seguinte, uma amiga de Gabriela, chamada Fernanda, foi passar o dia com ela. À noite, Gabriela me contou que algo realmente estranho tinha ocorrido. Fernanda, aparentemente, se levantou à noite e foi para a sala, sem dar explicação alguma. Quando Gabriela acordou, a amiga estava no chão, dormindo em posição fetal. Não houve um motivo claro para isso, apenas aconteceu. Mas o mais estranho foi quando a amiga foi embora, sem querer explicar o ocorrido. Ela apenas disse que não conseguiria voltar e pediu desculpas. Gabriela ficou sem entender o que realmente aconteceu. Mas o clima na casa estava ficando cada vez mais denso e ela já não se sentia segura lá. Foi nesse momento que fiz um dos maiores erros da minha vida. Pedi para que ela ficasse. Eu sabia que Gabriela estava com medo, mas tentei convencê-la de que tudo era apenas um reflexo da sua mente, que ela estava apenas imaginando coisas. Para minha surpresa, ela acabou aceitando. Mas assim que entramos naquela casa pela primeira vez, percebi que algo não estava certo. O ambiente era pesado, o ar parecia denso e sufocante. O cheiro de um perfume doce, quase enjoativo, tomava conta de cada cômodo. Eu tentei não demonstrar medo, mas havia algo estranho naquilo. Um silêncio absoluto parecia nos envolver, como se o mundo lá fora não existisse. Eu tinha a sensação de estar preso em uma cápsula de tempo. Gabriela me pediu para ajudar com as plantas e os passarinhos. Eu estava distraído, tentando ignorar aquela sensação, até que ouvimos algo vindo de um dos quartos do fundo da casa. Parecia um sussurro, ou talvez um gemido baixo. Perguntei a Gabriela se ela havia ouvido também, e sua expressão imediatamente mudou. Ela ficou pálida, e seus olhos se arregalaram. Ela me disse, com a voz trêmula, que a sensação que estava tendo era muito parecida com o que sentiu na primeira vez em que ouviu algo estranho vindo daquele quarto, o quarto de Elisa. Ao me contar isso, percebi que não se tratava de simples alucinação ou nervosismo. Gabriela estava realmente sentindo algo que não podia ser explicado. Eu insisti para que ela me mostrasse o quarto e, hesitante, ela me conduziu até lá. O quarto estava trancado, mas ao abrir a porta, o que vimos me fez parar imediatamente. A luz baixa da casa iluminava o crucifixo enorme que estava na parede em frente à cama, com uma presença tão opressiva que parecia vigiar cada movimento nosso. Eu vi aquilo e, embora não soubesse o que era, sabia que não era algo bom. A sensação de estar sendo observado era imensa. O mais estranho é que, quando entrei na sala, pude ver um reflexo, uma figura que parecia ter se movido. Mas, ao olhar de novo, ela estava no mesmo lugar. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Eu sabia que não podíamos ficar ali, então puxei Gabriela e saímos imediatamente. A decisão de sair foi tomada sem hesitação. Passamos a noite em minha casa e, desde aquele momento, Gabriela começou a recusar voltar à casa de Elisa. Apesar das insistências de sua mãe, que não entendia o que estava acontecendo. Gabriela passou a visitar a casa apenas durante o dia e, com o tempo, a saúde de Elisa se deteriorou rapidamente. Quando Elisa faleceu, minha sogra teve que cuidar das questões legais e de herança da casa. O que ninguém sabia é que a casa nunca foi reivindicada por ninguém, como se algo tivesse ficado ali, preso, aguardando. Por incrível que pareça, os passarinhos e as plantas sobreviveram, mas a casa permaneceu fechada, intocada, como se guardasse algum segredo sombrio. A história de Elisa nunca foi completamente desvendada. Mas, em algumas conversas mais recentes, minha sogra mencionou sem querer que o crucifixo de madeira que ela havia trazido de um lugar distante era motivo de temor para todos na casa. Ela confessou que sempre sentiu que algo estava observando, como se o crucifixo seguisse todos os movimentos das pessoas. O que me deixou mais chocado foi quando ela disse: "Era como se ele estivesse olhando para você,
como se quisesse te devorar, devorar a alma. E à medida que a história de Elisa era contada, algo me dizia que aquele crucifixo não era apenas um objeto, mas algo muito mais profundo, ligado a forças que não conseguimos compreender. Cresci em um bairro típico dos Estados Unidos durante a década de 90, ao lado dos meus pais e minha irmã mais nova. Nossa casa ficava em um terreno de esquina, em um conjunto habitacional recém-construído. Embora o espaço fosse limitado, o bairro possuía uma estrutura muito comum na época. Todas as casas tinham garagem para 2 carros. Como minha família possuía apenas um carro, minha garagem servia de abrigo para minha bicicleta e outros brinquedos que usávamos. Nossos vizinhos eram simpáticos e as crianças do bairro se relacionavam muito bem, o que tornava a convivência bem agradável. Eu, minha irmã Sofia e os outros amigos da vizinhança passávamos muito tempo brincando ao ar livre. As brincadeiras variavam entre pedaladas pelo quarteirão, corridas no parque local ou até mesmo jogos de esconde-esconde entre as árvores que adornavam as ruas. Sofia e eu tínhamos apenas 1 ano de diferença de idade, o que fazia com que fôssemos inseparáveis. Claro, como toda relação entre irmãos, às vezes nos desentendíamos, mas esses momentos eram superados rapidamente pela diversão. Eu tinha 12 anos e Sofia estava com 11. Conhecia quase todas as famílias do bairro pelo nome, especialmente aquelas que tinham filhos da nossa idade. O ambiente era seguro, acolhedor e parecia perfeito para crescer. Até que um dia tudo mudou. Havia, contudo, uma exceção à tranquilidade do bairro. Um homem morava a algumas casas abaixo da nossa e sua presença sempre me causou um certo desconforto. O nome dele era Daniel. E ele era um homem solteiro, na faixa dos 50 anos, que morava sozinho. Até então, ele parecia apenas um vizinho estranho, mas havia algo na maneira como ele se comportava que sempre me deixava inquieto. Certa vez, quando estava dentro de casa, percebi que ele estava parado em frente à minha janela, apenas observando. Eu, rapidamente, fechei as cortinas, tentando ignorar a situação. Mas o desconforto não desapareceu. Ao contar para meus pais sobre o que aconteceu, minha mãe e meu pai me orientaram a evitar qualquer tipo de contato com ele, o que só fez minha desconfiança aumentar. Algum tempo depois, quando já estava com meus amigos em uma noite de sábado, uma situação ainda mais estranha aconteceu. Estávamos no parque do bairro, que ficava perto de uma pequena floresta onde havia um balanço e um playground. Normalmente ficávamos lá até bem tarde, por volta das 10 da noite, aproveitando o silêncio da noite. Foi quando vimos uma figura se aproximando de longe, uma figura estranha que não demorou a se revelar como sendo Daniel. No começo, achamos que ele estivesse apenas passando por ali, mas à medida que se aproximava, meu instinto me disse que algo estava errado. Assustados, corremos em direção à floresta tentando nos esconder. Um dos meus amigos, mais lento, acabou ficando para trás, e foi quando percebemos que Daniel estava bem atrás dele. Foi nessa hora que vimos com nitidez que ele estava segurando algo em uma das mãos. Parecia uma seringa. A sensação de pavor tomou conta de todos nós. Por sorte, conseguimos escapar. E ao chegarmos à casa de um dos meus amigos, nos trancamos e passamos o resto da noite lá tentando esquecer o ocorrido. Naquela mesma semana, outro incidente na vizinhança fez os moradores ficarem ainda mais alertas. Um casal de idosos que morava perto da minha casa foi vítima de um roubo em plena madrugada. Segundo o relato deles, ao ouvirem um barulho estranho durante a noite, foram até a sala e viram alguém fugindo pela porta da frente. Eles chamaram a polícia, mas, ao investigarem, não encontraram sinais de arrombamento. A situação era desconcertante, pois não parecia haver uma explicação plausível para o que aconteceu. No entanto,
A polícia não obteve informações significativas e acabou desconsiderando o caso. A história foi deixada de lado pela maioria dos moradores, mas algo dentro de mim dizia que havia mais por trás disso. Outro dia, enquanto estava indo até a garagem para pegar minha bicicleta e encontrar os amigos, notei que algo estranho havia acontecido. Minha bicicleta tinha desaparecido. Eu não conseguia entender como, já que sempre a guardava com cuidado. Perguntei aos meus pais, mas eles não sabiam de nada. Eles até sugeriram que eu pudesse ter esquecido onde a coloquei, mas eu sabia que não era isso. A ideia de que minha bicicleta havia sido roubada me deixou bastante perturbado. Em seguida, comecei a perceber que em toda a vizinhança estavam acontecendo furtos semelhantes. Pacotes desapareciam das varandas das casas e outras coisas iam sumindo misteriosamente. Era evidente que alguém estava roubando de todos, mas ninguém sabia exatamente quem era o responsável. Eu e meus amigos começamos a especular e logo todos chegaram à mesma conclusão: Daniel. Cada vez que passava em frente à sua casa, o medo tomava conta de mim. Algo dentro de mim dizia que ele estava envolvido em algo mais grave. E a partir daquele momento, comecei a prestar ainda mais atenção aos seus comportamentos. Uma noite, enquanto estava pedalando pela vizinhança com um amigo, notei algo ainda mais assustador. A porta da garagem de Daniel estava ligeiramente entreaberta. Decidi diminuir a velocidade e observei por um momento. Pelo que eu podia ver, a garagem estava cheia de objetos espalhados, mas algo me chamou a atenção. Havia uma bicicleta do lado da parede, e por um momento achei que era a minha. A sensação de pavor aumentou ainda mais. Meu coração acelerou e percebi que, para confirmar minhas suspeitas, eu precisaria agir. Fui até um amigo, Lucas, e depois de muito insistir, ele concordou em me ajudar a investigar a garagem de Daniel. Sabíamos que aquilo era arriscado, mas ao mesmo tempo sentíamos que era a única maneira de descobrir o que realmente estava acontecendo. Depois que meus pais foram dormir, saímos de casa e encontramos Lucas na esquina. Fomos em direção à casa de Daniel, tentando ser o mais discretos possível. A rua estava silenciosa, quase deserta, e a única luz visível vinha das poucas casas que ainda tinham as lâmpadas acesas. Chegamos até a garagem e encontramos uma pequena janela com uma tela. Com cuidado, retiramos a tela e, com muito esforço, conseguimos abrir o vidro. Ao entrarmos, a escuridão da garagem nos envolveu. Só com as lanternas conseguimos enxergar melhor, mas não queríamos chamar atenção, então usávamos pequenas luzes para iluminar o caminho. Andamos devagar, com o coração batendo forte, até que no canto da garagem encontramos minha bicicleta. Estava deitada de lado, com marcas de sujeira, mas claramente era a minha. No entanto, o que encontramos a seguir foi ainda mais perturbador. Dentro de algumas caixas empilhadas estavam roupas manchadas de sangue. Isso me deixou em choque e eu não conseguia acreditar no que estava vendo. As roupas eram de crianças, tanto de meninos quanto de meninas. Eu e Lucas olhamos um para o outro e eu sabia que não deveria tocar em nada. O ambiente estava carregado de uma sensação macabra, mas antes que pudéssemos investigar mais, ouvimos um som vindo de dentro da casa. Alguém estava se aproximando da garagem. O pânico se apoderou de nós e, sem pensar duas vezes, corremos até a janela, saindo o mais rápido possível. Corremos até nossas casas e conseguimos chegar em segurança, sem sermos vistos. Mas o que vimos naquela garagem nunca mais saiu da minha mente. No dia seguinte, tentei contar para os meus pais sobre o que havia descoberto, mas não consegui encontrar palavras para expressar o horror que sentia. Acabei dizendo que vi algo estranho enquanto passava por ali, mas isso foi apenas uma mentira parcial. Quando minha mãe ficou sabendo da história, ela entrou em contato com a polícia e eles foram até a casa de Daniel para investigá-lo.
Ao entrarem na garagem, Daniel permitiu a inspeção, mas nada foi encontrado. Eles vasculharam também a casa dele, mas novamente, sem sucesso. Embora a polícia tenha encerrado o caso, eu sabia que ele estava escondendo algo. Aquela lanterna que deixei para trás foi a prova de que ele sabia da nossa presença. Ele fez de tudo para apagar as evidências antes da chegada da polícia. Durante os próximos anos, a sensação de culpa me consumiu. Embora Daniel tenha falecido cerca de 4 anos depois, ainda fico com a dúvida: o que ele realmente estava fazendo? O que ele escondia? Até hoje, nunca obtivemos respostas. E aquela noite se tornou uma das lembranças mais perturbadoras da minha infância. Atualmente, estou atravessando um dos momentos mais desoladores e sombrios da minha vida. Minha namorada havia terminado comigo, uma decisão que me devastou. Ela me disse que eu era narcisista, que estava tão preso ao meu próprio mundo que não percebia o vazio que ela sentia. Falava que estava se sentindo sozinha, como se minha atenção estivesse sempre voltada para os meus amigos e nunca para ela. No início, achei que fosse apenas uma fase, que com o tempo ela se acostumaria com o fato de que eu também precisava de espaço e de minha própria vida, além da relação que compartilhávamos. Mas, ao contrário do que esperava, ela nunca voltou atrás. Achei que ela viria atrás de mim, pedindo desculpas, reconhecendo que eu estava certo, mas não aconteceu. Ao contrário, ela se foi, e tudo o que eu fiz foi assistir ela sair de minha vida como se fosse uma personagem que eu havia criado em minha mente. Ela costumava dizer que eu era sua metade, e eu acreditava em tudo aquilo, como se ela fosse a peça que completava meu quebra-cabeça, mas no fundo eu estava enganado. Após cerca de 1 mês, sem nenhuma ligação ou mensagem dela, a verdade me atingiu de forma dolorosa. O término realmente era definitivo. Minha ex-namorada havia falado a verdade. E enquanto isso, as coisas em casa estavam cada vez mais tumultuadas e complicadas. Meus pais, antes amorosos e unidos, estavam agora em uma guerra constante. As brigas entre eles se intensificaram a tal ponto que chegaram a trocas de socos. O divórcio parecia ser uma questão de tempo, uma tragédia que se desenrolava diante dos meus olhos. Eu, que sempre acreditei que o problema fosse o comportamento de meu pai, vi as coisas sob uma nova ótica quando ele finalmente se abriu comigo. Ele me contou que as brigas começaram quando descobriu que minha mãe estava com outro homem. No início, tudo parecia um rumor, mas em um momento, meu pai a flagrou com ele em um restaurante. Ele ficou parado, observando a cena, sem conseguir reagir. Eles estavam jantando. Parecia que estavam apaixonados. Meu pai, então, não quis fazer uma cena, mas esperou até chegarem em casa para confrontá-la. Ele estava devastado. Minha mãe, que sempre foi uma mulher manipuladora, tentou convencer meu pai a ficar com ela por nossa causa, pelos filhos. Ela usou o argumento de que a família deveria ser mantida unida. Mas, sinceramente, tudo aquilo me soou como uma tentativa de manipulação. Naquele momento, eu realmente comecei a entender o que estava acontecendo, mas, ao ouvir as palavras do meu pai, percebi que ele estava quebrado. Ele estava cansado de lutar, não queria mais aquela vida de mentiras e dor. Minha mãe, como um último ato de desprezo, saiu de casa levando meu irmão Lucas, o que foi mais um golpe para nossa família. Era claro que a situação não estava fácil para ninguém. Estávamos todos, de alguma forma, presos a um ciclo de sofrimento com poucas alternativas. Outro detalhe que complicava ainda mais a situação era a nossa boa condição financeira. Meus pais haviam construído uma vida de sucesso. Eles possuíam diversas propriedades e uma rede de supermercados que sempre nos garantiu uma vida confortável. Foi um choque quando minha mãe entrou com um processo contra meu pai para ficar com tudo, como se ele fosse um inimigo,
tentando tirar tudo o que ele havia conquistado. Isso me fez perder completamente o respeito por ela. A vida parecia estar desmoronando e eu não conseguia fazer nada para evitar. As brigas em casa se tornaram mais frequentes e, entre tudo isso, a sensação de que nada faria sentido se espalhava dentro de mim. Eu não entendia mais o propósito da vida e comecei a me questionar se valia a pena seguir em frente. A pobreza e a luta das pessoas para sobreviver, como se todos vivessem correndo atrás de algo inalcançável, me fazia pensar que a existência era uma grande farsa. Muitas pessoas lutam por uma vida melhor, mas no final, muitas morrem antes de realmente ver o fruto de seu esforço. Eu estava cansado dessa farsa. Em um desses dias sombrios, decidi pegar o carro e dar uma volta. Fui até uma loja comprar cerveja e depois procurei por alguns cigarros. Coloquei uma música no rádio, me embriaguei e enquanto minha mente vagava sem rumo, algo me fez lembrar de um livro que eu lera quando mais jovem. Na época, eu tinha um grande interesse pelo oculto e pelo sobrenatural. Estava fascinado pela ideia de que havia forças além da nossa compreensão que controlavam o destino das pessoas. Li muito sobre isso, estudei rituais e todas as formas de invocação. Conhecia bem os procedimentos, as velas, os óleos e principalmente os nomes dos demônios que, segundo as lendas, tinham o poder de influenciar as vidas das pessoas. Eu sabia que nunca teria coragem de realizar um desses rituais, mas naquele momento algo me despertou. O nome de um demônio veio à minha mente. Lembro-me que seu nome começava com a letra B e o que mais me atraiu foi o poder dele. Muitos acreditam que Lúcifer é o príncipe dos demônios, mas isso é um erro. Lúcifer é apenas o guardião do inferno, o primeiro demônio com quem você encontra, mas não é o mais poderoso. Os demônios mais poderosos não se revelam facilmente e não permitem que seus nomes sejam ditos sem um grande custo. Quando você encontra Lúcifer, está apenas começando uma jornada que o levará a um poder muito maior, a algo mais terrível. Eu sabia que não precisava de um demônio de baixo escalão. Sabia do poder de B e das suas capacidades. Então, enquanto estava completamente embriagado, o único nome que me veio à mente foi o de B. Com as palavras saindo da minha boca de forma incontrolável, comecei a chamá-lo, sem pensar nas consequências. Dirigi até em casa, me tranquei no quarto, acendi velas, incensos e até joguei sal no chão, como estipulavam os rituais. Eu me entreguei, prometendo ser seu seguidor mais fiel, oferecendo minha vida em troca de duas coisas. A primeira, que Sofia voltasse para mim, que ela me amasse como nunca antes e que nunca mais pensasse em me deixar. A segunda, que minha mãe pagasse por tudo o que fez ao meu pai, que ela fosse humilhada e arruinada como nunca antes, pois ela havia destruído nossa família. Realizei o ritual o mais fielmente que pude, mesmo estando intoxicado. E finalmente, depois de me afogar em cerveja, acabei apagando. Quando acordei, minha cabeça estava a ponto de explodir, e uma série de flashes do ritual começaram a voltar à minha mente. Eu juro que parecia ter falado uma língua estranha. Minha voz estava diferente, mais grave, mais densa. No início, pensei que fosse efeito da bebida, mas a sensação de que algo havia acontecido naquele momento era palpável. Durante os dias seguintes, fiquei esperando um sinal, algo que indicasse que o demônio havia aceitado minha oferta. Comecei a andar perto de Sofia, torcendo para que ela sentisse algo e voltasse a me procurar. Ela parecia indiferente, mas eu não desisti. Minha mãe continuava com o processo contra meu pai, e minha vida estava cada vez mais sem rumo. Mas por algum motivo, eu sentia que algo estava prestes a acontecer, que meu sacrifício teria algum efeito. Cerca de um mês depois, enquanto pesquisava mais sobre B, descobri que ele era um ser primitivo, existindo desde os primórdios dos tempos, muito mais poderoso do que eu imaginava. E então,
Eu percebi o quão ingênuo eu fui ao acreditar que um ritual feito sob a influência do álcool pudesse ter algum impacto real. Mas então, algo aconteceu. Sofia ligou para mim, perguntando se poderíamos nos encontrar para conversar de forma casual, como amigos. Quando aceitei, uma onda de felicidade me invadiu. Finalmente, eu começava a entender o que estava acontecendo. Meu pacto havia sido aceito e agora eu começava a colher os frutos do que havia oferecido. Com o tempo, as coisas começaram a acontecer como eu planejei. No entanto, ao olhar para trás, percebi o custo do que fiz. Sabia que agora estava em uma espiral de acontecimentos que não teria como reverter. Mesmo com tudo se desenrolando como eu esperava, algo me dizia que eu estava apenas no começo de uma jornada que iria mudar minha vida para sempre. E foi nesse momento que a verdade se impôs com força. Meu destino estava selado. Deixo aqui a minha história na esperança de que ela seja compartilhada em um vídeo do seu canal. Sou um grande admirador das histórias que você conta e, particularmente, só consigo dormir ouvindo-as. Algumas delas têm semelhanças incríveis com as experiências que vivi com a minha família. Ao longo dos anos, muitas coisas inexplicáveis aconteceram conosco. Uma das mais marcantes foi, por exemplo, uma experiência de paralisia do sono que tive. Naquela noite, acordei e ouvi uma voz, como se alguém estivesse rezando ou orando em um idioma desconhecido para mim, dentro do meu quarto. Desesperada, tentei rezar o Pai Nosso, mas simplesmente não consegui lembrar das palavras. Era como se minha mente tivesse sido tomada por um bloqueio, e eu não conseguia concluir nenhuma oração. Minha irmã também tem suas próprias histórias assustadoras. Ela sente frequentemente que algo se senta em sua cama enquanto ela dorme e depois coloca um pé nas suas costas. O que acontece na nossa casa parece que está sempre à espreita de alguma forma, interagindo fisicamente conosco. Todos nós, sem exceção, já vivemos algo inexplicável aqui, embora de maneiras diferentes. No entanto, o relato que vou compartilhar agora é, sem dúvida, a experiência mais aterrorizante de toda a minha vida. Não tenho certeza se todos poderão entender, mas espero que ao menos alguém consiga acreditar, porque o que vou contar é a mais pura verdade e envolveu toda a minha família. Tudo aconteceu na minha cidade natal, entre os anos de 2011 e 2014. Quando eu tinha 14 anos e morava com meus pais na nossa casa. Eu dividia o quarto com minha irmã Clara, que era 2 anos mais nova que eu. Eu gostava de fazer muitas brincadeiras assustadoras com ela. No meio da noite, quando já estávamos deitadas, eu fingia ser louca e começava a dizer coisas absurdas só para apavorá-la. Adorava também dormir com a cortina da janela aberta. Sempre que estava deitada, com a cabeça encostada na parede próxima à janela, gostava de abrir os olhos e olhar para o céu, admirando as estrelas. Isso me ajudava a me acalmar e a adormecer. No entanto, esse hábito foi interrompido naquela noite. Minha mãe sempre me provocava dizendo: "Vai lá, abre a cortina à noite de novo." Uma brincadeira que, na época, parecia sem importância. Ela nunca acreditou totalmente nas minhas histórias e no que eu havia visto naquela noite. Naquela noite, meus pais já estavam dormindo no quarto que dividiam com minha irmãzinha, Beatriz, a mais nova. Clara já estava na cama dela, me ignorando, como sempre, quando eu comecei a fingir que estava maluca, dizendo algo sem sentido para assustá-la. Mas eu não me lembro de ter dito isso. O que me lembro claramente é de ter me acomodado ao lado da janela e aberto a cortina como de costume para olhar para o céu antes de dormir. Porém, ao abrir a cortina, algo inacreditável chamou minha atenção. Vi algo muito estranho no telhado do vizinho, algo que eu nunca poderia descrever direito. Era uma criatura que, à primeira vista, parecia um homem.
mas seu corpo inteiro estava coberto por pelos. Ele tinha pelos no rosto, nos braços, em todo o corpo. Não estava usando roupas, apenas uma pelagem escura, preta. Não era humano, mas tinha o corpo de um homem, e embora seu rosto fosse animal, havia traços humanos nele. Seus olhos, aqueles olhos, eram humanos. Nunca encontrei uma explicação que fizesse justiça ao que vi. Não posso nem comparar a cena com nada dos filmes mais estranhos que já assisti. Ele estava sentado, como um cachorro, apoiado nas patas traseiras, olhando fixamente para os telhados ao longe, com um olhar vazio e perdido. Eu não conseguia parar de olhar para ele. Fiquei paralisada, absorvendo cada detalhe daquela cena. Após o que pareceu uma eternidade, fechei a cortina, esfreguei os olhos com força, achando que aquilo era apenas uma alucinação ou algo criado pela minha imaginação. Quando voltei a abrir a cortina, com a esperança de que fosse tudo um sonho, lá estava ele. A criatura clara e nítida como antes, totalmente real, sem esconder-se. Ela não se importava de ser vista, e eu não conseguia desviar o olhar, como se algo me prendesse. Aquela coisa estranha, tão próxima, tão assustadora, estava apenas a alguns metros de mim. Então, a criatura baixou o olhar e seus olhos se fixaram em mim. Nossos olhares se encontraram e eu senti um gelo percorrer minha espinha. Fiquei paralisada, incapaz de reagir. A sensação que tive foi de que, se eu abrisse a cortina novamente, ela estaria ali, colada na janela, esperando. Comecei a falar baixinho com minha irmã, tentando acordá-la. "Clara, acorde", eu disse com a voz tremendo de medo. Não sei como consegui falar, mas era a única coisa que conseguia fazer para tentar alertá-la. Acho que estava em choque, porque mal me lembro do que aconteceu depois. O que lembro com clareza é que, finalmente, Clara acordou. Ela disse que já estava me ouvindo falar, mas achou que eu estivesse brincando como sempre. Mas ao me ver com uma expressão tão aterrorizada, ela finalmente acreditou. Eu disse a ela que havia algo no telhado do vizinho, e embora ela não tivesse acreditado completamente, ela começou a me ouvir mais atentamente. Quando ela estendeu a mão para abrir a cortina, comecei a chorar desesperada, implorando para ela não abrir, porque eu não conseguia parar de pensar naquela coisa ali, tão perto, bem atrás da janela. Minha irmã me viu tão apavorada que não teve coragem de abrir a cortina. Ela me levou para o quarto dos meus pais, que acordaram assustados. Eu então contei a eles o que tinha visto, mas ninguém acreditou em mim. Mesmo assim, meu pai se levantou para conferir e disse que não viu nada, a não ser uma sombra se afastando. Ele sugeriu que provavelmente fosse algum louco. Eu ainda olhei mais uma vez pela janela, mas já não vi nada. Eu estava em pânico, chorando, e pedi desesperadamente para que saíssemos de lá. Eu insistia que havia alguém na casa, que precisava fugir dali, mas não sei como me acalmaram. Acabei adormecendo novamente no meu quarto, com a luz acesa. No entanto, quando conto essa história, as pessoas dizem que isso nunca aconteceu. Eu realmente acho que ninguém acreditou em mim. Sei que minha experiência não é tão impactante quanto outras histórias de fantasmas ou bruxarias, mas para mim, ela é a prova de que o sobrenatural existe e está mais próximo do que imaginamos, talvez até mesmo atrás da janela. Sei que, para aqueles céticos sobre o paranormal, é apenas uma questão de tempo até começarem a acreditar, até passarem por algo semelhante. Agradeço muito por ouvir essa história. Gostaria de saber se alguém tem alguma explicação ou teoria sobre o que eu vi naquela noite. Ficaria muito feliz se alguém acreditasse em mim, já que, infelizmente, minha família não acreditou. Meu nome é Renato, tenho 50 anos e sou natural de Catanduva, uma cidade do interior.
A história que vou contar aconteceu algum tempo atrás, mas até hoje me provoca uma sensação estranha sempre que me lembro dela. Tenho algumas casinhas de aluguel no mesmo terreno e já se hospedaram nelas pessoas de todos os tipos, a maioria tranquila e educada. Mas, como em todo lugar, alguns problemáticos também apareceram. Esses normalmente não ficavam por muito tempo. Eu sou alguém que acredita bastante nas energias das pessoas e procuro manter um ambiente harmonioso tanto nas propriedades de aluguel quanto na minha própria casa, que fica em uma das casinhas. Há algum tempo, uma jovem chamada Helena chegou para se hospedar. Ela tinha seus 20 e poucos anos e estava em busca de um novo começo na cidade. Quando conversamos, ela me contou que se mudava frequentemente, pois estava tentando encontrar um lugar onde se sentisse bem e onde pudesse recomeçar. Ela disse que já havia vivido em vários lugares, mas nenhum tinha agradado. Ela parecia ser uma pessoa tranquila, mas ao mesmo tempo havia algo em sua postura que despertava uma curiosidade. Seu tom de voz era suave e educado, e ela se mostrava bastante respeitosa. Falou também que antes trabalhava como professora, mas estava buscando uma mudança em sua vida. De imediato, senti que ela parecia uma pessoa boa, alguém sem maldade. Na nossa conversa, ela mencionou que estava em busca de um local mais tranquilo, onde pudesse viver em paz. Confesso que, inicialmente, não vi nenhum motivo para duvidar de suas intenções. Ela parecia, de fato, uma pessoa simples, do interior, que estava apenas procurando um novo lugar para viver. Conversamos um pouco mais e, por fim, minha esposa, Carla, e eu decidimos oferecer-lhe um lugar para ficar. Helena aceitou a proposta de imediato e foi para a casinha. Até então, tudo parecia normal e muito tranquilo. Nos primeiros dias, ela se mostrou educada e reservada, e a rotina dela consistia em sair muito cedo pela manhã e retornar à noite. Pensamos que ela estivesse à procura de trabalho, o que parecia razoável. Passadas algumas semanas, um dos meus outros inquilinos, também chamado Renato, que morava ali há cerca de 2 anos, me procurou. Renato era um homem amigável e muito respeitoso e sempre procurava conversar quando via algo estranho ou fora do comum. Ele me contou que nas últimas noites havia ouvido sons estranhos vindo da casa ao lado da de Helena. Ele não queria se intrometer, mas como parecia algo fora do normal, resolveu nos avisar. Renato falava sobre o choro que ouvia à noite e isso o deixava preocupado. Claro, ele não sabia o que estava acontecendo, mas imaginava que talvez Helena estivesse passando por algum problema pessoal. Ao ouvir isso, fiquei um pouco intrigado, mas, como ele falou de maneira tão tranquila, pensei que não fosse nada demais. Quando Carla e eu conversamos sobre a situação, ela sugeriu que fizéssemos uma visita a Helena, apenas para verificar se ela estava bem, caso realmente estivesse passando por algum momento difícil. Eu concordei, mas por dentro estava hesitante. Não queria invadir a privacidade da jovem, mas Carla, com sua natureza acolhedora, achava que a garota poderia estar precisando de algum tipo de ajuda. Fomos até a casa de Helena e ela nos recebeu. Conversamos por alguns minutos e ela parecia um pouco mais cansada do que da última vez. Sua expressão estava mais séria e seus olhos, que antes tinham um brilho tranquilo, agora estavam com um ar distante, como se estivesse pensando em algo profundo. Ela nos falou que estava tudo bem, mas de uma forma que parecia forçada. Mesmo assim, insistimos que caso precisasse de qualquer coisa, estava à vontade para nos procurar. Quando Helena se retirou, Carla voltou para me contar que a moça parecia diferente. Ela a descreveu como alguém que estava tentando esconder alguma coisa, mas sem coragem para falar. Ao mesmo tempo, parecia que ela estava em uma luta interna. Fiquei preocupado, mas sem saber exatamente como agir. A noite passou tranquila, mas algo dentro de mim não me deixou descansar.
Carla, como sempre, estava mais atenta. Ela insistiu para que procurássemos saber mais sobre o que realmente estava acontecendo com Helena, pois sentia que a garota não estava bem. Mas na manhã seguinte, tudo parecia ter voltado ao normal e Helena parecia mais tranquila. Alguns dias depois, no entanto, as coisas tomaram outro rumo. Em uma noite, já estávamos deitados, por volta das 11 horas, quando alguém bateu na nossa porta. Era Helena, visivelmente agitada, com os olhos arregalados de medo. Ela parecia desesperada e, em sua voz trêmula, me disse que algo a estava seguindo. Ela estava tão nervosa que mal conseguia articular palavras. Clara e eu a convidamos a entrar, e de imediato a jovem começou a contar o que estava acontecendo. "Acho que estão me seguindo", ela disse, com um tom de voz baixo e desconcertante. Fiquei sem palavras. Como poderia alguém ser seguida de forma tão real e tão tangível? Quando perguntei a ela o que queria dizer com aquilo, ela explicou que estava tendo pesadelos, mas que não eram sonhos comuns. Ela dizia que acordava no meio da noite e não conseguia se mover, como se estivesse paralisada, sentindo uma presença em sua casa, algo que não conseguia ver, mas que sabia que estava ali. Helena estava visivelmente perturbada e as palavras dela nos causaram uma sensação estranha. Ela nos contou que, ao princípio, tudo começou com sonhos, mas depois a sensação passou a ser real, como se fosse um ser, ou até mesmo uma criatura que a perseguia. Sua fala era desconexa e a cada palavra, mas parecia que ela estava perdendo o controle. Ela começava a chorar mais intensamente e não parava de dizer que não sabia o que fazer, que não conseguia mais lidar com aquilo. Eu não sabia o que pensar. Como poderia alguém estar tão assombrado por algo que não conseguia explicar? Carla, com seu jeito acolhedor, tentou acalmá-la, mas Helena estava num estado de angústia tão grande que parecia impossível encontrar algum consolo. Decidimos que Helena deveria descansar ali, na sala, mas ela, ainda muito tensa, recusou. Ela nos disse que voltaria para sua casa e pediu desculpas por nos incomodar. Antes que pudesse sair, Carla lhe fez prometer que, se precisasse, procuraria ajuda. Helena, com um olhar distante, assentiu e se despediu. Quando voltamos para o quarto, o peso de toda aquela conversa ainda estava em nós. Fiquei inquieto, sentindo que havia algo mais acontecendo, algo que estava além do que podíamos compreender. Nos dias seguintes, ninguém sabia onde Helena estava. A casa dela parecia vazia, mas seus pertences estavam intactos. Isso nos deixou ainda mais preocupados. Carla, com sua intuição aguçada, tentou encontrar alguma explicação, mas tudo parecia apontar para o mistério. Passaram-se dias, depois semanas, e nada de Helena aparecer. As tentativas de contato foram em vão. Cheguei a pensar que ela pudesse ter ido visitar a família, mas não conseguíamos ter certeza de nada. A ausência dela tornou-se um enigma, e a incerteza pairava no ar. Até que, algum tempo depois, Carla encontrou a mala de Helena guardada na mesma casinha onde ela havia morado. Tudo estava no lugar, mas ela não havia deixado nenhuma explicação. Onde estaria Helena? O que aconteceu com ela? Essas perguntas ecoam até hoje. A sensação de que algo mais havia ocorrido me incomodou profundamente. Sempre que penso no que Helena me disse naquela noite, lembro da descrição de algo ou alguém que a estava perseguindo. Não consigo deixar de me perguntar o que ela realmente viu ou o que estava acontecendo. Mais de uma vez, ainda me pego pensando sobre o que aconteceu com aquela jovem. Até hoje, Carla e eu nunca conseguimos encontrar uma explicação plausível. O único legado que ela deixou foi sua mala, que permanece guardada em um pequeno quartinho, como um lembrete de que, às vezes, a realidade é mais estranha do que conseguimos entender.
Meu nome é Mariana, e até setembro do ano passado eu nunca havia me interessado por histórias de terror ou eventos sobrenaturais. Minha vida era prática, quase cética, até que algo aconteceu que virou minha perspectiva de cabeça para baixo. O que estou prestes a narrar é real, embora eu saiba que muitos possam duvidar. Ainda assim, decidi compartilhar, porque acredito que essa experiência precisa ser conhecida. E se ao menos uma pessoa acreditar, já terá valido a pena. O episódio começou com um convite para uma confraternização na casa de Beatriz, uma colega da faculdade. Beatriz era uma figura peculiar, sempre de preto, com um ar sério que contrastava com sua personalidade generosa e solidária. Nós costumávamos brincar dizendo que ela era uma bruxa moderna, especialmente porque adorava temas obscuros e ouvia metal pesado. Beatriz, no entanto, era uma das pessoas mais bondosas e empáticas do grupo, alguém que eu considerava uma amiga verdadeira. Ela não era nativa da nossa cidade. Havia se mudado ainda no ensino médio para cuidar da avó, uma senhora idosa e bastante doente. Esse detalhe da vida dela era algo que sabíamos de forma fragmentada, já que Beatriz era discreta, e apenas seus amigos mais íntimos, como Fábio e Isabela, tinham acesso às nuances de sua história. Quando o dia da festa chegou, minhas amigas e eu ficamos animadas. Sabíamos que seria uma das últimas oportunidades de nos reunirmos antes da formatura. Ao chegarmos, percebi que aquilo não era exatamente o que esperávamos. Não era uma festa barulhenta ou cheia de pessoas. Apenas 12 convidados estavam presentes, todos do círculo mais próximo de Beatriz. A música tocava suavemente, criando um ambiente confortável, quase intimista. Enquanto conversávamos, uma das minhas amigas sugeriu irmos a outra festa, aparentemente mais animada, para a qual também havíamos sido convidadas. Relutei. Estava gostando da tranquilidade e do clima acolhedor. Mas como todos começaram a se despedir, decidi fazer o mesmo. Antes de sair, perguntei a Beatriz onde ficava o banheiro. Ela me indicou que era no segundo andar e se ofereceu para me acompanhar. No entanto, antes que pudesse fazê-lo, foi interrompida por outra amiga que queria conversar. Achei que não havia problema e subi sozinha. No andar de cima, abri a primeira porta que encontrei, mas percebi que era um quarto, não o banheiro. Dentro, havia uma senhora sentada na cama, com um olhar enigmático. Ela parecia prestes a sorrir, mas sua expressão era desconcertante. Imediatamente pedi desculpas pela invasão, mencionando o som da música e explicando que havia me enganado. Comecei a fechar a porta, mas algo me fez hesitar. Foi então que, diante dos meus olhos, a porta foi puxada com força do lado de dentro, fechando-se de maneira brusca e inesperada. Desci as escadas com o coração disparado, tentando disfarçar o que havia ocorrido. Procurei por Fábio, o amigo mais próximo de Beatriz, e contei o que tinha acabado de vivenciar. Ele me olhou fixamente, sem responder, mas sua expressão revelava preocupação. Outra colega, que estava por perto e ouviu minha confissão, se aproximou e disse que algo semelhante havia acontecido com ela. Ambas nos sentimos envergonhadas, acreditando que talvez tivéssemos invadido o espaço reservado para a avó de Beatriz. Fábio, visivelmente inquieto, nos levou para fora da casa. Fechou a porta atrás de si e perguntou, quase com desespero: "Vocês têm certeza disso? Viram mesmo a senhora no quarto?" Confirmamos. Então ele revelou algo que até aquele momento era desconhecido para mim. Isso é impossível. A avó de Beatriz faleceu há mais de um mês, naquele mesmo quarto. Beatriz estava cuidando dela e Isabela e eu estávamos aqui quando tudo aconteceu. Fiquei sem palavras. A sensação de ter presenciado algo sobrenatural era inconfundível. A mulher que vi no quarto parecia incrivelmente real, sem qualquer indício de ser uma aparição. Voltei para a festa tentando processar o que havia ocorrido.
Minhas amigas perceberam minha palidez e assumiram que eu não estava me sentindo bem, decidindo ficar um pouco mais. Apesar das tentativas de distrair minha mente, o desconforto persistia. Pedi desculpas por mencionar o incidente, mas algo dentro de mim precisava de respostas. Quando restavam apenas 7 pessoas na casa, eu, minhas amigas, Fábio, Isabela, Beatriz e um outro colega, decidi comentar com Beatriz o que havia ocorrido. Minha amiga ficou séria ao ouvir o relato. Ela se levantou, foi até outro cômodo e voltou com um pequeno quadro emoldurado nas mãos. Era uma fotografia da avó dela. "Esta era minha avó", disse, com uma expressão quase fria. Olhei para a foto e senti um calafrio. A senhora que vi no quarto não se parecia em nada com a mulher na imagem. Tentamos buscar explicações. Talvez outra pessoa estivesse lá, mas Beatriz nos interrompeu, dizendo algo que me arrepiou profundamente. "O que está lá em cima nunca foi vivo. Às vezes, aparece como uma velhinha, como vocês descreveram. Outras vezes, como uma criança de uns 5 anos. Está nesta casa desde antes de eu e minha avó chegarmos. E para deixar claro, não é um fantasma. Não é alguém que morreu e ficou preso aqui." Beatriz respirou fundo e continuou. "Se vocês enxergam algo com muita clareza, saibam que isso não é um fantasma. Espíritos de pessoas que já se foram podem ser sentidos, mas raramente vistos. O que vocês viram se disfarça. Ele se alimenta da energia das pessoas ao enganá-las. Nunca confiem em algo que assume a aparência de quem vocês amam." Fiquei paralisada, tentando compreender a gravidade das palavras dela. Uma das minhas amigas, que também havia visto a senhora no quarto, parecia profundamente abalada. Ela revelou que, em sua casa, todos diziam ver sua mãe falecida, mas nunca sentiam sua presença real. Apenas viam sua imagem. Aquilo abriu uma ferida em sua mente. E ela começou a questionar se o que estava enxergando era realmente sua mãe ou algo maligno se alimentando do amor e da saudade. Desde aquela noite, minha visão sobre o mundo nunca mais foi a mesma. Esta é uma narrativa que considero bastante impactante e que me levou a mudar a perspectiva sobre muitas coisas nas quais eu supostamente não acreditava. Isso ocorreu na residência da minha mãe, um lugar que é como se fosse nossa segunda morada. Meus irmãos e eu frequentamos o local e a visitamos toda semana. Além disso, ela nos auxilia sempre que pode a cuidar dos nossos filhos. Pedro, meu garoto, permanece lá de segunda a sexta-feira, após sair da escola. Minha mãe o busca e minha esposa e eu o pegamos depois do trabalho. Muitas vezes encontro meus irmãos por lá, o que torna o ambiente ainda mais acolhedor e familiar. Por essa razão, minha mãe nunca está realmente sozinha. Meu pai faleceu em 2017 e desde então buscamos que ela não sinta essa ausência. Um dos meus irmãos até se mudou para morar mais perto dela, garantindo que ela sempre tenha companhia. Embora minha mãe seja a pessoa mais amigável do mundo, por alguma razão, várias de suas amigas de infância já não falam com ela. Há também vizinhas que, não sei como dizer, talvez não tenham tido tanta sorte na vida como ela. Alguém disse à minha mãe que não gostavam dela porque ela deixava os filhos irem embora. Minha mãe deixou claro que não nos pede para visitá-la. Nossa presença é sempre espontânea e cheia de carinho. Enfim, todo esse contexto é um preâmbulo para a minha história, que começa em uma noite de sexta-feira, quando estávamos apenas eu, minha esposa, meu filho e minha mãe. Minha esposa ajudava a preparar o jantar enquanto eu tentava consertar a tubulação da pia da cozinha, que parecia ter um vazamento. O ambiente estava tranquilo, com o aroma da comida se espalhando pela casa. "Vovó, tem uma senhora no quintal, perto da cerca", disse Pedro, com uma voz que misturava curiosidade e um toque de preocupação. Mas ninguém prestou atenção. Lembro perfeitamente de tê-lo ouvido.
Saí debaixo da pia onde estava e fui ver. Pedro observava atentamente pela janela que dava para o quintal dos fundos, mas não me aproximei. Fui ver, continuei trabalhando, e nem minha esposa nem minha mãe pareciam ter prestado atenção. Dias depois, Pedro voltou a comentar algo a respeito. Estávamos voltando para casa. Ele havia dormido lá e disse: "Tem uma senhora que sempre fica no quintal da casa da minha avó, olhando para a janela." "Quem é?" Perguntei sem tirar os olhos da estrada, tentando manter a calma. "Não sei quem é. Eu a vejo bem, mas me dá medo", respondeu Pedro com uma sinceridade que me tocou profundamente. Perguntei por que ele tinha medo e ele começou a descrevê-la. Uma descrição que me aterrorizou, mas ao mesmo tempo me fez acreditar que se tratava apenas de uma fantasia infantil. Disse que era uma senhora de preto com cabelo comprido e rosto de caveira. Parecia algo tirado de um filme de terror, algo que ele havia visto na TV com certeza. E por isso, naquele momento, embora nos provocasse um leve arrepio, não nos preocupamos. Perguntei ao que ele se referia com rosto de caveira, esperando uma descrição ainda mais precisa. Ele disse que uma vez tentou vê-la mais de perto, quando ainda não estava completamente escuro, e que o rosto dela era branco, muito branco, com a pele muito fina colada aos ossos. Que nos olhos tinha buracos, por isso parecia uma caveira. Devo admitir que a descrição que meu filho fez, com o olhar fixo na estrada, me assustou. Falando depois com João, meu irmão mais velho, sem querer assustar nossa mãe, descobri que sua filha também havia dito algo parecido. Havia visto alguém ali, uma mulher de preto parada perto da cerca. Ela ficou com muito medo e levou dias para contar a alguém. A situação começava a se tornar mais preocupante e intrigante. Passou uma semana e Pedro parou de falar a respeito. Continuou indo lá, mas não mencionava nada. Pensamos que ele não havia mais, mas depois ele nos disse que simplesmente havia se acostumado. Naquele momento, pensamos que essa fantasia, essa espécie de amigo imaginário, havia passado. Então, Ana, esposa do meu irmão Carlos, o mais novo, nos disse num jantar ao chegar: "Vocês não vão acreditar, mas agora, quando estava entrando, estou certa de que vi alguém parado lá no fundo, de preto. Vocês têm fantasmas aqui ou o quê?" Ela disse essa última parte brincando, mas João, minha esposa e eu não levamos na brincadeira. Nossos filhos haviam descrito ver alguém no mesmo lugar e ainda não tínhamos comentado com ninguém. A tensão no ar era palpável e todos sentimos um calafrio percorrer nossas espinhas. Nessa noite, combinamos que nossas esposas levariam nossa mãe na praça com as crianças, enquanto nós três ficávamos para vigiar se alguém realmente estava invadindo a casa. Era isso que queríamos acreditar, mas a verdade é que todos já sabíamos da possibilidade de que se tratasse algo além do normal. A escuridão da noite parecia ainda mais intensa enquanto esperávamos, atentos a qualquer movimento. Depois de um tempo, não vimos nenhum movimento, ninguém parado ali. Então decidimos nos aproximar e espiar pela cerca, ver o que havia lá atrás. A casa atrás estava abandonada há tempos, mas não era impossível que alguém tivesse se metido lá buscando refúgio do frio e talvez tivesse cruzado para a nossa casa para ver o que podia levar. No entanto, ficamos surpresos ao ver do lado de fora da cerca marcas, símbolos pintados naquela casa. Símbolos que realmente nos assustaram, embora não soubéssemos o que significavam. A atmosfera se tornou ainda mais sinistra e o medo começou a tomar conta de nós. Já assustados, nos apressamos para voltar à nossa casa. Senti a terra solta aos meus pés junto à cerca. Removi um pouco com os pés e, apenas coberto por um pouco de terra, encontramos um punhal, sal e umas bolsas de tecido com terra dentro. Não dissemos nada, não questionamos nada. Pegamos tudo isso, colocamos numa sacola de lixo e a levamos para jogar longe dali. Lembro bem que colocamos a sacola no porta-malas do carro e fomos os três juntos.
Sentia-se quase como se levássemos alguém lá atrás. Parecia pesar. Desde então que levamos aquilo, nada mais foi visto. Não comentamos nada com nossa mãe. E nenhuma das crianças voltaram a ver aquela mulher de preto junto à cerca. Mesmo assim, já não olhamos para aquele canto com a mesma tranquilidade. A experiência nos deixou marcados e a lembrança daquela figura misteriosa ainda nos assombra até hoje.